Direto da redação. Bom, você lembra do jogador Adriano, Imperador? Lembro. O Adriano, ele deu uma entrevista ao site Players Tribune, e ele falou o seguinte, que ele foi, a carreira dele como jogador, ele abriu o coração nessa entrevista, ele fala isso. Então ele diz o seguinte, que a morte do pai dele impactou muito na carreira dele como jogador. Eu vou ler aqui a notícia, porque está aqui, aqui da produção, para que as pessoas entendam melhor. Em depoimento concedido ao site Players Tribune, o ex-atacante Adriano, ex-Flamengo, São Paulo, Inter de Milão e Seleção Brasileira, abriu o coração sobre a carreira e o momento atual de sua vida. No texto intitulado Adriano tem uma história para contar, o jogador acredita a morte do pai em 2004 como fator crucial para a saída do Inter de Milão, clube pelo qual ganhou a alcunha de Imperador. Aí você acompanha as imagens do Adriano. Tem áudio disso aí? Vamos, solta o áudio, por favor. Eu não ia mentir pro Moratti, cara. Aquele cara que me botou pra jogar na Inter de Milão, eu não posso nunca disfarçar de jogar futebol. Ele que me deu a oportunidade de ser imperador. Então eu vou mentir pro cara, apesar de ganhar, sei lá, na época ganhava... E até hoje, isso pra mim é normal porque eu não guardo isso. Eu fiz uma coisa que eu quis fazer, porque eu sabia que eu estava precisando. Então, até hoje quando eu vou na Itália, até o pessoal me pergunta, pô, pá, por que você largou o futebol? Eu falei, porque as coisas foram acontecendo assim tão rápido na minha vida, que às vezes é difícil você também lidar com isso. É complicado. Pô, um cara que veio da favela, que não tinha nada, hoje está sendo chamado como imperador. Olha só. Olha a responsabilidade. Pro mundo, né? Mas é complicado porque... hoje eu me sinto tranquilo e feliz de falar. Eu joguei com um montão de jogadores fenomenais. Pô, não preciso nem... Isso é Deus, cara. Não é... É difícil explicar porque eu acho que só quem joga futebol de verdade, né? Sabe a emoção que a gente tem de olhar pro lado, porra, eu tô jogando com esse cara. Entendeu? O teu olho brilha. Então, quem joga futebol sabe como é que é. Manda pra cá, Júlio. Esse tá aí um trecho da entrevista do Adriano, Imperador. Adriano, um craque, jogador, um grande jogador. Mas foi um garoto, saiu de uma favela. Ele abre o coração realmente, ele fala uma certa verdade ali. Muita gente que sai da favela e alcança o estrelato, e que alcança o sucesso na vida, passa a lidar com muito dinheiro, mulheres, poder... O cara sai de uma favela para ser chamado na Itália de imperador, né? Para Inter de Milão ser chamado de imperador na Europa. Então você imagina, João, um garoto que sai de uma favela, se ele não tiver uma assistência psicológica, uma preparação espiritual psicológica, isso causa um impacto muito grande na vida dele realmente, né, João? A história de Adriano é uma história como de várias pessoas da favela, né, Roberto? Ele saiu ainda novo, fez sucesso no Flamengo, foi para a Internacional de Milão e lá ele era ovacionado, teve o apelido de imperador. Você imagina, um garoto da favela sair, e aí ele levou a família toda. Na entrevista também, ele agradece muito ao presidente do clube que levou ele, disse que o cara foi muito generoso com ele. Esse cara, que é um magnata italiano, chegou a alugar um ônibus com 40 lugares para a família dele fazer um tour pela Itália, assim que ele foi para a Inter de Milão. Então ele teve sucesso, voltou, teve depressão, jogou no Flamengo, foi campeão brasileiro em 2009, mas depois, em 2004, quando o pai dele morreu, ele nunca mais foi aquele jogador que conquistou Copa América, Copa das Confederações, brasileiro, tem um monte de título, e mostra também que dinheiro às vezes não é tudo, em certas situações.
João, e tem outra coisa. Ele fala que a morte do pai impactou muito na vida dele. Sim, contribuiu muito para que ele parasse, encerrasse a carreira, porque ele não foi o mesmo Adriano após a morte do pai. E isso ocorre na vida de muitos filhos, sabe? Porque muitos filhos, eles tendem a dizer que o pai tá errado, a encarar... Porque jovem, isso é do jovem, né? Ele acha que ele descobriu a roda, que tudo é ultrapassado, que os pais não são isso, e esquece de ouvir bons conselhos, às vezes, dos pais. Porque o cara que tem experiência de vida, né? Ou a mulher, o homem que tem experiência de vida, tem alguma coisa a contribuir, tem alguma coisa a ensinar. E quando os conselhos eles cessam, quando você não vai mais ouvir os conselhos dos pais, aí a tendência é que as pessoas vão lá pro túmulo do pai chorar, porque bem que papai dizia e eu não te ouvia. Pô, depois que o cara morreu, adianta ir lá pro túmulo do cara dizer que bem que o cara falava e ele não ouvia, como ele queria que estivesse vivo para ele passar a ouvir, que tudo seria diferente e tal. Então as pessoas elas entram nisso realmente, impactam realmente. Porque vão se dar conta, porque começa aí as consequências de não ter ouvido os pais, de não ter ouvido, às vezes, os alertas. Porque amigo é aquele que alerta, né? Amigo é aquele que fala, cara, tu tá fazendo errado. Porque quer corrigir, quer a correção. Amigo não é aquele que adula. Já diz aí o Santo Agostinho que diz, Santo Agostinho, ele fala, prefiro os que me criticam porque me corrigem aos que me adulam porque me viciam. Isso é uma frase, tá em Confissões que eu tenho aqui, do Santo Agostinho. E as pessoas elas tendem a ouvir muito mais a adulação do que os conselhos, do que os alertas. E isso impacta. Quando o pai do Adriano ele morre, eu estou aqui obviamente fazendo elucubrações, né? Quando o pai do Adriano morre, o pai do Adriano vai lá e impacta na vida dele. Isso aí é o quê? É a carreira do Adriano, não é isso? Ele na infância, tem uma reportagem aqui, está exibindo aqui na tela. Então começa, eu acredito quando ele fala que a morte do pai deve ter contribuído para o encerramento da carreira dele. Ele deve ter influenciado para que ele decidisse parar com o futebol. Porque Adriano pintou, foi o cacete, Adriano bebeu, cheirou enquanto estava jogando, Adriano, mas pintou, foi o diabo, o João Gabriel. A história, eu acompanho o Adriano pelas redes sociais, e a história dele, você vê que ele é um rapaz humilde. Ele não perde as origens de favela, Ele é uma pessoa generosa, ele é um cara generoso. Generoso, exatamente. Ele é um cara que se manteve leal às amizades. Ele nunca saiu da favela, sabia? Ele ia lá pra favela, ficava lá, andava de moto com todo mundo, ficava lá, frequentava lá os barracos. Ele nunca saiu dali dentro da favela originalmente. Ele ia jogar na Europa, voltava, ia lá pra comunidade dele lá, pra favela. Jogava no Flamengo, estava sempre na comunidade, na favela. Então ele é um cara amado, ele é um cara generoso. E ajudou muitos amigos. O que ele fez, o fato de cheirado, o fato de ter bebido, isso aí não invalida, isso não apaga de jeito algum o lado humano do Adriano. Mas o fato é que se ele ouvisse os conselhos do pai dele, acredito eu, que o pai deveria ter dado bons conselhos a ele, é o que se espera de qualquer pai, se ele tivesse ouvido, mas o pai, eu acho que o desfecho da carreira do Adriano, ela teria sido outra, né? Não que ele esteja mal, porque ele financeiramente ainda consegue se manter, mas dinheiro acaba, né, João? Ele podia até chegar mais longe no futebol, né? Ele deve ter aí uns 34, 35 anos. E no futebol você aposenta com 36, 37. Ele parou a carreira muito novo. E o futebol que ele tinha, a maneira que ele era ovacionado, ele ia chegar aí a nível de Messi, Neymar e Suárez. Ele ia chegar nesse nível. Ele resolveu parar. Exatamente. Mas são decisões pessoais. Ele não aparenta estar triste com a decisão, diz que está mais aliviado, que é uma responsabilidade muito grande ser imperador. Ele hoje se sente mais aliviado, mais feliz. Se ele está mais aliviado, está mais feliz, então é com ele, né? Portal View. O mundo na palma da mão. View.